Mônica. Olá, Sardenberg, boa tarde aos nossos ouvintes aí pós-Olimpíadas, né? Já que não tivemos programa na semana passada por causa do Jogo do Brasil, agora acabou, né, Sardenberg? Agora acabou a Olimpíada mas não acabou o impeachment, mas vai acabar semana que vem. E aí, hein? E aí acabou a moleza, hein? Do governo. Aí porque agora, acabou a moleza. Agora tá todo mundo dizendo pro governo Temer, não, tudo bem, eles podem fazer, porque tem dificuldades e tal, né? É interino, não pode fazer as coisas, não pode brigar com o Congresso porque é interino. Bom, a partir da semana que vem, acabou isso tudo, né? A desculpa acabou, né? A partir da semana que vem acabou a moleza, não tem mais desculpa, não pode falar, não pode mais dizer que é interino, então não pode brigar com o Congresso, não pode mais ter lua de mel porque vai ter que começar a mostrar que veio. Então, não pode ter mais a desculpa de que, mas tem coisas como esses reajustes aí de funcionalismo público que já haviam sido acordadas com o Congresso, então não tem o que fazer. Todas essas desculpas aí vão pro beleléu a partir. E aí a gente tem que ver realmente o que esse governo vai entregar, né, Sardenberg? Porque, na verdade, até agora não aconteceu nada, né? Assim, muitas coisas foram anunciadas, muitas coisas foram ditas, coisas boas, reformas importantes, mas é tudo gogó por enquanto, né? Exatamente. E o ministro Meirelles hoje foi ao Congresso, disse que se não aprovar o ajuste, o teto de gasto, o Brasil vai ficar muito complicado. O ministro do Planejamento disse que o Brasil pode virar uma imensa Grécia. E a questão é a seguinte: na sua avaliação, qual é a chance de andar esse ajuste das contas públicas? Um ajuste que seja efetivo, Mônica? Olha, eu acho que o grande problema é que tem partes dessa... A proposta como um todo, ela inclui o teto do gasto, que você acabou de mencionar, e todas as emendas constitucionais que tem que passar junto com o teto do gasto, porque ele sozinho, né, você simplesmente criar um teto de gastos, mas ainda ter na nossa Constituição todas as obrigatoriedades que existem, sem que você faça nada com essas obrigatoriedades, o teto do gasto, ele é nada, né? Ele é só um monte de palavra e nada mais do que isso. Então, você precisa ter uma proposta de emenda ou algumas propostas de emenda constitucionais que, de fato, permitam que você tenha controle sobre os gastos, uma vez que você passe a ter um teto. Então, isso daí, eu acho que a gente ainda está longe de ter garantias de que o Congresso, de fato, vai aceitar as medidas que comporiam aí esse apanhado de coisas que precisam ser feitas para que o teto seja operacional. Então, tem isso de um lado. Uhum. De outra perna importante das reformas e do ajuste é a reforma da Previdência, né, Sardenberg? Porque, alô? Vê uma coisa no jornal... Oi, alô? Não, é a reforma da Previdência, porque o gasto da Previdência, ele tem uma tendência de aumentar sempre acima da inflação. Então, se você estabelece um teto para os gastos gerais do governo e a Previdência continua aumentando, o gasto com a Previdência continua aumentando acima da inflação, vai chegar uma hora que todo o gasto do governo vai ser Previdência. Exatamente. Então você precisa fazer algo com a Previdência, precisa haver uma reforma da Previdência. Aí você constata, e a gente já falou sobre isso aqui no programa, mas hoje tem uma matéria imensa no jornal O Globo e em outros jornais também, de que o grande problema da reforma da Previdência é que a população que será afetada pela reforma da Previdência sequer entende o que é a reforma da Previdência. Aliás, muita gente sequer sabe como funciona o sistema previdenciário no Brasil. Então aí você fica se perguntando o seguinte: bom, se as pessoas não sabem como é que a Previdência funciona, se as pessoas não sabem em que consiste a reforma, se essas são as pessoas que vão ser afetadas por essa reforma que elas não sabem nem o que é, como é que isso tem chance de passar no Congresso? Exatamente. E aliás, você tem sido feitas pesquisas aqui sobre como é que a população vê a Previdência. Só que a pesquisa está mal feita, né? Porque você pergunta assim para a pessoa: você quer se aposentar aos 55 anos ou aos 60?
55, né? Né? Você, claro, né? Você prefere trabalhar 35 anos ou 25? 25, né? Quer dizer, claro, então todo mundo prefere trabalhar menos, aposentar mais. Agora, a questão não é essa, a questão é saber se tem dinheiro para isso, quanto custa, qual é. Esse é o que tem que ser explicado e comunicado, né? Exatamente. Eu acho que aí o que entra, o que falta ao governo exatamente é alguém, o ministro da Fazenda ou alguém do Ministério da Fazenda, enfim, alguém que chega e diga o seguinte: olha só, o Brasil hoje o governo não tem capacidade de continuar com esse sistema previdenciário que hoje existe, porque vai chegar um momento em que não haverá mais dinheiro para pagar benefícios e aposentadorias e tal. Vai acabar. Um dia vai acabar. Se a gente não mudar, vai acabar. Uhum. Então, a necessidade que se tem de discutir esse assunto é, para que não acabem os benefícios, será preciso alterá-los. Então, a discussão não é o que você prefere, se prefere se aposentar com 55 ou com 65. A questão que está em jogo é, você prefere ter benefícios ou não ter daqui a alguns anos? Porque esse é que é o problema, né? Agora, ninguém vai e explica, né? Isso é que é preciso acontecer. Alguém do governo chegar a explicar, olha, a situação é essa, assim, 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 daqui a X anos o governo não vai mais poder pagar aposentadoria para ninguém. Então, ou a gente faz uma reforma hoje para garantir que esses benefícios continuem a ser pagos, ainda que de uma forma diferente do que eles vinham sendo pagos até hoje, ou então a escolha da sociedade terá sido não ter mais sistema em que haja pagamentos de aposentadorias e coisas assim. Acho que a questão tem que ser colocada desse modo, mas ninguém fala assim, né, Sardenberg? Esse é que é o problema. Porque aí diz assim, não, mas aí são as maldades, ninguém quer assumir isso e tal. Então é uma situação que, se você não explica o que é, não vai ter apoio, né? Exatamente. Eu vejo assim, quando você compara essa discussão sobre reforma da Previdência aqui no Brasil com as discussões, é verdade, muito tortas, mas que estão acontecendo nos Estados Unidos, sobre a necessidade de você reformar o sistema previdenciário deles, existe lá, você pode ser contra a reforma que está sendo proposta, você pode não gostar dos candidatos que estão propondo X, Y, Z, porém, existe uma tentativa de explicar para as pessoas do que se trata ou o que são as diferentes propostas de reforma. Aqui no Brasil você não vê isso. Assim, a reforma da Previdência está sendo discutida há meses, sem que se diga exatamente o que ela é, como ela vai afetar as pessoas e por que ela tem que ser feita com urgência. Então, me surpreende que o governo acredita que possa passar uma reforma da Previdência sem que esteja informando a população. É um contrassenso absoluto. Esse é o problema que a gente vai enfrentar. E é daqui a pouquinho, né? Porque tem que votar a proposta, essas coisas têm que ser votadas ou menos encaminhadas até o final do ano, né? Nós temos a conclusão do impeachment semana que vem, mas está rolando uma eleição municipal, então tem um sentido de urgência. Pois as janelas são muito apertadas, né? Porque, como você disse, a gente tem até o fim do ano para tentar colocar essas coisas na pauta do Congresso e obter algum tipo de aprovação do Congresso para algum tipo de reforma da Previdência, que certamente vai ser uma coisa diluída, ou é capaz de ser uma coisa diluída em relação ao que o governo vem a apresentar. E depois disso, as janelas vão ficando muito mais complicadas, né, Sardenberg? E aí começa o 2017. Em 2017, as pessoas já vão estar pensando na eleição de 2018. A verdade é essa, né? Então, assim, a dinâmica já vai mudar completamente. Então, ou você emplaca as reformas agora, nesse período aí que resta até o início de 2017, ou então esquece, porque a discussão no país vai passar a ser outra. Tá certo. Mônica Debole. Obrigado, Mônica. Continuamos conversando. Semana que vem, quarta-feira, vai ser que dia? 24... 31. 24 mais 7, 31. Vai ser o dia final do impeachment, da votação do impeachment. E aí a gente vai ver como as coisas andam. Mônica, até quarta. Até quarta, Sardenberg. Um abraço e boa tarde aos nossos ouvintes. Até mais.